Pessoal, hoje nós vamos começar com a aula de farmacologia da dor e da inflamação. Vamos começar conceituando o que é dor. Dor, segundo o Instituto Americano de Estudo da Dor, é uma experiência sensorial e emocional desagradável que está associada a um dano tecidual, presente ou potencial. Ou então ela é descrita nesses termos, considerando os danos. Quando a gente fala nisso, então, a gente pode pensar que esse evento desagradável, associado a um dano que pode ser potencial, ele está relacionado àquelas situações em que a gente sabe ou a gente tem a experiência que será dolorosa. E muitas vezes a gente pré-antecipa essa dor, que é o caso, por exemplo, de quando a gente tem uma fratura na qual, no momento em que ela ocorre, a dor é muito intensa, logo em seguida a gente coloca aquela região fraturada numa posição que traga menos dor para a gente, e no momento em que a gente chega na emergência e vai fazer o raio-x, e que o técnico de radiologia vai chegando próximo da gente, você já começa até a emitir sons, gemidos, só de pensar que ele vai movimentar o seu braço, porque você sabe que aquilo vai gerar dor. Então, ela está associada a uma sensação desagradável potencial, ou seja, vai mexer no meu braço, vai doer, você logo tentar afastar essa possibilidade. Nós temos vários tipos de dor e elas podem ser subdivididas nos tipos que eu coloquei para vocês, que seria a dor nociceptiva, que é aquela que vai ter o seu mecanismo através da estimulação dos nervos periféricos, e aqui a gente vê alguns exemplos dela, como a dor da cápsula hepática, a dor óssea e a cãibra. Essa dor nociceptiva ela então está relacionada a dores viscerais, somáticas, aos espasmos musculares. Já a dor neuropática, ela está relacionada a uma compressão nervosa, a uma lesão nervosa, e ela tem como mecanismo a estimulação do chamado nerve nervorum. O que é isso? É um conjunto de fibras com pouca mielina que está localizada principalmente nas bainhas dos nervos periféricos e tem como uma das suas funções participar na veiculação, na transmissão da informação sensitiva, certo? Essa dor neuropática ela pode ser exemplificada como o neuroma ou uma infiltração neural. A dor central ela é decorrente de uma compressão da medula espinhal e ela vem através do mecanismo de lesão do sistema nervoso central. A dor mista, ela vai ter os dois componentes central e periférico associado e a dor simpático-mimética, ela é causada pela lesão dos nervos simpáticos. Bom, para tratar então a dor, nós precisamos pensar em pontos importantes, como por exemplo a origem da dor. Se a origem dela é inflamatória, nós vamos então utilizar as drogas anti-inflamatórias. Se a origem é desconhecida, nós vamos, em função da intensidade, tratar esse paciente com os analgésicos, e aí fracos ou fortes em função da intensidade, nós vamos ver essas classes de analgésicos até que a origem seja conhecida e aí possamos trabalhar não a dor como sintomatologia, mas a causa da dor. Quando a gente pensa na intensidade da dor, como eu falei para vocês, a gente vai classificar essa intensidade em forte, média e leve. E essa classificação, ela é uma classificação muito subjetiva, já que ela pode variar em função das características pessoais da pessoa. Nós temos também um outro aspecto importante, que é o tipo de dor, se ela é crônica ou aguda.
A dor crônica é aquela que tem uma duração maior que 3 meses, que normalmente surge de uma maneira intermitente ou regular por um período prolongado de tempo. Já a dor aguda, ela tem um tempo determinado, a duração dela é um pouco menor, mas ela surge de uma maneira abrupta e inesperada. Bom, se a gente for falar então na dor e na inflamação, a gente tem que lembrar que um dos pilares do processo inflamatório é a dor. Então, no processo inflamatório, a dor é um sintoma junto com o calor, junto com o rubor, junto com o edema e nós temos então a dor. Se a inflamação não for tratada, então nós podemos chegar inclusive até a perda da função. Bom, a inflamação, acontece a partir do quê? A partir de uma lesão. Essa lesão, então, que é um estímulo danoso, ela vai estimular a liberação de substâncias, que nós vamos ver mais para frente quais são. Essas substâncias tendem a estimular os receptores para a dor e esse estímulo, então, vai caminhar desde o local onde a lesão aconteceu até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, essa dor então vai ser interpretada e vai então gerar uma resposta sensorial e uma resposta motora protetora. Nós temos então a dor sendo transmitida a partir da estimulação dos nociceptores, que são receptores sensíveis a estímulos nocivos de diversas origens, como mecânico, térmico, químico, e que vão então gerar uma despolarização da membrana, um potencial de ação que vai então percorrer as fibras nervosas desde o local da lesão até o sistema nervoso central. No sistema nervoso central, então, esse estímulo vai ser interpretado e vai então mandar uma resposta até o local, uma resposta sensorial e uma resposta mecânica. Então, aqui nós estamos vendo o estímulo nervoso saindo da periferia, chegando até o sistema nervoso central, sendo então interpretado e o estímulo, então, a sensação dolorosa sendo percebida. Mais para frente nós vamos ver como que os analgésicos mais fortes, os chamados opioides, eles vão atuar para gerar analgesia central. Bom, então mais uma figura mostrando a dor, não é, causada por uma lesão periférica, sendo levada até o corno dorsal da medula, até a região do tálamo, do córtex cerebral, lá então ela sendo interpretada e enviando então uma resposta sensorial para a periferia. Nós vamos voltar nessas vias descendentes da dor aqui, quando a gente estiver falando dos analgésicos centrais, os chamados hipnoanalgésicos e os opioides. Bom, esse estímulo nervoso, ele pode ser, então, trabalhado em termos de sistema nervoso central, fazendo com que a gente estimule, então, essa via chamada via inibitória da dor, que ela sai lá do núcleo magno da RAF e vem para a periferia. Então, os opioides, nós vamos ver mais para frente, eles atuam aqui, os analgésicos fortes, estimulando essa via inibitória da dor. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a dor proveniente de um processo inflamatório. Então,
nós temos que pensar em como a inflamação é instalada no tecido lesado. E o que faz com que aqueles pilares do processo inflamatório, que são dor, rubor, edema e o calor, eles vão então surgir no tecido e quando é e como nós vamos interferir no processo inflamatório. Bom, nós temos então a lesão acontecendo no tecido. Essa lesão, então, ela vai romper a membrana celular e essa ruptura causada pela lesão nos fosfolipídios de membrana tende a gerar uma estimulação para que a gente produza, então, mais enzima fosfolipase A2, mais, então, seja produzido o ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico, ele vai então, a partir da ação das ciclooxigenases, produzir mais produtos da sua degradação, como tromboxano, as prostaciclinas e várias prostaglandinas. Essas substâncias aqui, elas são as substâncias que vão atuar no tecido, gerando dor, o rubor, a vasodilatação e o edema. Além da ciclooxigenase, quando a gente tem uma lesão, nós temos também a atuação da enzima 5-lipoxigenase, que vai estimular a formação dos leucotrienos e das lipoxinas, que vão estimular a resposta via sistema imune para o processo inflamatório. Então, se a gente vier aqui e olhar de perto esses produtos da ação da ciclooxigenase sobre o ácido araquidônico, nós vamos perceber que elas produzem, né, prostaglandinas que vão sensibilizar os terminais nervosos, que vão aumentar a temperatura, vão gerar vasodilatação e vão interferir em outros tecidos, como o tecido gástrico. Nós vamos ter, então, essas prostaglandinas que são produzidas no tecido lesado, gerando naquele local a instalação do processo inflamatório. Mas nós temos que pensar que essa cascata aqui, ela acontece praticamente, ela está presente em todos os tecidos. E essas substâncias produzidas pela quebra do ácido araquidônico é que vão manter a função dos tecidos. Vamos então ver um pouquinho disso pensando nos tipos de ciclooxigenase que nós temos e como elas funcionam no organismo. Bom, nós temos três tipos de ciclooxigenase: a ciclooxigenase do tipo 1, A2 e A3. A ciclooxigenase 1, ela é chamada de constitutiva porque ela está presente em todos os tecidos normais e ela é responsável pela produção das prostaglandinas que vão manter o quê? O funcionamento normal dos tecidos. Então, a gente tem algumas que vão gerar, por exemplo, broncoconstrição, como a PG2-alfa, que vão gerar vasodilatação, como a PGI, que vão causar uma redução na produção de ácido gástrico, como a prostaglandina E2, que vão estimular a produção de muco, como a PGI2, e que vão estar interferindo também na agregação plaquetária. Bom, além da ciclooxigenase 1, que é essa que está presente nos tecidos normais e é responsável pela manutenção da fisiologia normal do tecido, nós temos a ciclooxigenase
2. A ciclooxigenase 2, ela não está presente em todos os tecidos, ela está presente principalmente no cérebro, no útero, nos rins e na próstata. Ela é também uma enzima induzida pelo processo inflamatório. E aí, quando induzida pelo processo inflamatório, ela vai aumentar a produção das prostaglandinas, principalmente da PGE2 e da PG2-alfa, e vai então sensibilizar as fibras nervosas, vai gerar então a instalação do processo inflamatório pós-lesão. Já a COX-3, ela é uma isoforma da COX-1 e ela está presente no sistema nervoso central e a maioria dos estudos traz para ela a compreensão do mecanismo de ação do paracetamol e de parte do mecanismo de ação da dipirona. Aqui só para a gente ver, em alguns locais, a presença da ciclooxigenase 2, inclusive em situações nas quais a gente tem uma doença como o câncer e a gente tem então o aumento da expressão dessa ciclooxigenase nesses locais, como por exemplo na úlcera gástrica e no câncer do colo. Bom, então, o que que a gente pode perceber? A gente pode perceber que a ciclooxigenase 1, ela está relacionada ao processo de manutenção da fisiologia e, em alguns locais, a ciclooxigenase 2 constitutiva também é importante para a manutenção da função fisiológica normal do tecido, mas em processo de lesão, a gente tem a indução da ciclooxigenase 2 em tecido lesado e ela então vai gerar naquele tecido o processo inflamatório. Para a gente entender COX-1 e COX-2 e o quão difícil é para a gente ter drogas que sejam altamente seletivas ou que sejam 100% seletivas para COX-2, vamos perceber aqui que a diferença entre ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2 são 3 aminoácidos nas posições 434, 513 e 523. Esses aminoácidos nessas posições, eles são diferentes. Então, por exemplo, aqui na posição 503, na COX-1, a gente tem uma histidina, enquanto que na COX-2, uma arginina. Então, para termos uma droga que se ligasse somente à COX-2, essa droga teria que se ligar exclusivamente nesses 3 aminoácidos que são diferentes, ligar então com afinidade nesses aminoácidos. Isso então é extremamente difícil. Por isso, nós vamos ver que os AINES, eles têm uma classificação que foi a primeira classificação dada no início do estudo da farmacologia, que é uma classificação de acordo com a derivação química dessa substância, e mais tarde, uma nova classificação que foi feita de acordo com a capacidade de inibir as diferentes ciclooxigenases A1 e A2. Bom, então, pensando em termos de classificação em função da derivação química, nós temos então os AINES classificados em salicilatos, derivados, e exemplos desses derivados dos salicilatos, a gente tem a aspirina e o difluzinal. Derivados dos fenamatos, a gente tem o ácido mefenâmico, que talvez seja o mais conhecido da gente, que é o Ponstan, que é muito usado para a cólica menstrual. Os derivados das alcanonas, que
Um exemplo é a nabumetona, derivados do ácido acético, que talvez o mais conhecido seja o diclofenaco e o etodolaco. Derivados do ácido propiônico, nós temos então o ibuprofeno e o naproxeno. Das sulfonanilidas, nós temos como exemplo a nimesulida. Dos derivados do ácido enólico, nós temos o piroxicam e o meloxicam. E os mais recentes, os derivados diaril heterocíclicos, que são aqueles que são mais seletivos para a ciclooxigenase 2. Essa classificação, então, era uma classificação antiga. Lembrando que um dos primeiros AINES a ser comercializado foi a aspirina. E aqui nesse quadro a gente vê alguns dos efeitos desses anti-inflamatórios não esteroidais, como do ácido acetil salicílico, do paracetamol, da dipirona e outros mais, em relação ao efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético ou antitérmico que eles têm. Então, nós podemos ver aqui que o paracetamol é uma droga isenta de efeito anti-inflamatório, que vai ter então ação analgésica e antitérmica. E que a dipirona também é uma droga que tem um efeito anti-inflamatório muito pequeno, sendo o seu efeito analgésico e antitérmico o mais predominante. Alguns AINES, eles têm uma atividade antitérmica muito baixa, e o que nós vemos é que os AINES que nós usamos mais como antitérmicos, que são paracetamol e dipirona, estão aqui mostrados como drogas que têm uma atividade analgésica e antipirética significativa, enquanto que tem baixa atividade anti-inflamatória. Bom, a inibição, então, que aquelas drogas conhecidas pela sua derivação química tinham, né? Então, a capacidade que essas drogas que estavam no mercado há muito tempo tinham de inibir a ciclooxigenase foi testada, e esses inibidores, então, de ciclooxigenase foram classificados em drogas inibidoras não seletivas da ciclooxigenase. Então, seriam aqueles que inibem COX-1 e COX-2, aqueles que inibem preferencialmente a COX-2 e aqueles que inibem a COX-3 e que vão ter, então, um efeito analgésico e antipirético significativo, sendo que esses não seletivos e os inibidores seletivos, né, ou mais seletivos, preferencialmente seletivos de COX-2, vão ter ação tanto analgésica quanto anti-inflamatória. Esse gráfico aqui, ele mostra o ensaio que foi feito usando as drogas que a gente já tinha no mercado e que conhecíamos a sua estrutura química, testando elas em relação à inibição que elas fazem de COX-1 e COX-2. Então, desse lado aqui do gráfico, a gente vê preferencialmente os inibidores de COX-1 e 2, ou seja, os inibidores não seletivos, que tendem a inibir mais a COX-1 do que a COX-2. Já nesse lado aqui, a gente vê as drogas que inibem preferencialmente COX-2, ao invés de inibirem tanto a COX-1. Então, aqui, preferencialmente ou majoritariamente vão inibir COX-2, mas ainda fazendo uma certa inibição de COX-1, e aqui as drogas que vão gerar uma inibição de COX-1 maior do que a inibição de COX-2. Bom, nós vamos então
entender que se a lesão ela faz com que eu tenha um aumento na expressão da ciclooxigenase 2, que é a induzida pelo processo inflamatório, pela lesão no tecido, nós vamos observar que essa COX-2, então, é que vai aumentar a produção dessas substâncias que vão fazer com que a instalação do processo inflamatório ocorra no tecido. Bom, agora então nós temos que pensar quais são as indicações para a utilização dos analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, os chamados AINE. E a gente vê na literatura as seguintes indicações: condições inflamatórias, doença crônica da articulação, que é uma doença inflamatória, dor musculoesquelética, cefaleia, que é uma dor, um tipo de dor, dor menstrual, dor de dente, dor pós-operatória de leve a moderada intensidade. Então, o que nós conseguimos ver que a literatura faz é a indicação dos AINES predominantemente para tratar processo inflamatório e processo de dor. Mas nós, em um quadro agora atrás, nós vimos que os AINES também têm uma ação antitérmica, alguns deles, que foi o que eu mostrei para vocês aqui nesse quadro, com relação a quem? Com relação ao diclofenaco, à indometacina, à dipirona e ao paracetamol e ao ácido acetil salicílico. Bom, então nós temos os AINES com ação analgésica, anti-inflamatória, antitérmica ou antipirética e uma ação que é exclusiva do ácido acetil salicílico, que é uma ação também como antiplaquetário, ou como o leigo diz, não é? É uma ação de raliar o sangue, não é? De gerar, então, um efeito anticoagulante, como eles dizem. Bom, vamos falar então um pouquinho da aspirina. As aspirinas, como são chamadas, desculpa, por alguns autores, elas podem desempenhar três funções clássicas na medicação, considerando que ela foi um dos primeiros analgésicos e anti-inflamatórios lançados no mercado. Uma das características que a gente tem do ácido acetil salicílico é que ele é o único dos fármacos usados como AINES que fazem uma ligação forte com a ciclooxigenase. E em função disso é que nós vamos ver alguns dos efeitos que a gente tem relacionados às aspirinas. Uma das coisas é, se ela faz uma ligação forte, ela vai então interferir na quantidade de ciclooxigenase que nós vamos ter no tecido. Bom, a ação antitrombótica, ou mais exatamente a ação antiplaquetária da aspirina ou do ácido acetil salicílico, ela é considerada por alguns autores como a indicação cardiológica da aspirina, que varia em torno de 80 a 160 miligramas por dia, que vai fazer com que a aspirina se ligue preferencialmente à ciclooxigenase 1 plaquetária, diminuindo então a quantidade dessa ciclooxigenase 1 plaquetária, consequentemente diminuindo então os níveis de tromboxano e de prostaglandina I2 e dessa forma diminuindo a agregação plaquetária.
Já a aspirina, considerada analgésica e antipirética, que é o que esses autores chamam de aspirina farmacêutica ou aspirina da clínica médica, é aquela que tem a indicação como analgésica e antipirética e que varia a sua concentração de 325 a 650 miligramas em dosagens a cada 4 horas, o que vai perfazer uma concentração sanguínea na faixa de 2,5 miligramas por decilitro. Nesse caso, ela vai tanto inibir a COX-1 quanto a ciclooxigenase 2. Já a aspirina, considerada anti-inflamatória e usada pela reumatologia, é aquela na qual a gente tem uma dose bem alta dela sendo usada, 1,3 gramas a cada 4 a 6 horas, o que vai perfazer uma concentração de 20 miligramas por decilitro e que vai interferir na transcrição, então, da COX-1 e da COX-2, gerando um efeito que vai perdurar por um tempo maior, já que os níveis de COX-2 vão estar baixos por um tempo maior, por cerca de 2 semanas. Então, aqui eu descrevo para vocês que a inibição da agregação plaquetária, ou aquele efeito, né, que alguns chamam de antitrombótico erradamente, é decorrente da inibição da síntese, principalmente do tromboxano e da prostaglandina I2, que vão ter, então, uma ação sobre a agregação plaquetária. Esse efeito, então, antiplaquetário, ele dura por cerca de 14 dias, que é o tempo que o organismo leva para produzir nova enzima ciclooxigenase. Já o outro efeito que a gente pode ver dos AINES é o efeito que a gente falou antitérmico. Vamos então pensar no que é a febre e o que gera a febre. Bom, a febre é uma elevação da temperatura corporal além da faixa da normalidade, que em função da forma que foi aferida essa temperatura, nós temos um valor diferente. E essa febre, então, essa elevação da temperatura, está associada a um aumento no ponto de ajuste hipotalâmico. Bom, o que a gente tem? A gente tem o fato de que a febre, ela vai ser, então, um mecanismo que o nosso organismo vai ter de resposta a uma anomalia ou a uma doença, uma lesão que se instalou no organismo. Bom, quais substâncias, então, conseguem elevar a temperatura corporal? Bom, a temperatura corporal, ela é elevada por substâncias chamadas pirogênios. Pirogênios, então, são substâncias que conseguem induzir a elevação da temperatura corporal. Bom, a temperatura corporal, ela é mantida a partir do centro termorregulador hipotalâmico. Esse centro termorregulador, ele tem um padrão de temperatura que a gente determina de set point hipotalâmico, que é o valor normal de temperatura. Nós, então, quando temos a febre, nós temos uma elevação do set point, desse valor de temperatura hipotalâmico, que é diferente de quando a gente tem hipertermia, que é uma elevação da temperatura corporal sem alteração do valor do set point no hipotálamo. Bom, esses pirogênios, então, que são substâncias capazes de elevar a temperatura corporal, eles podem ser de duas origens, exógenos ou endógenos. Os exógenos, normalmente, eles são derivados de
origem microbiana ou de origem viral, e os endógenos são principalmente derivados das citocinas. O que nós temos então? Nós temos a febre, então, sendo induzida pela liberação dos pirogênios, tanto exógenos, por exemplo, derivados de restos de bactéria, restos de células que vão formar os pirogênios endógenos, as substâncias tóxicas liberadas pelos micro-organismos que estão colonizando tecidos no nosso organismo e gerando uma infecção. E essas substâncias, então, esses pirogênios, tanto endógenos quanto exógenos, eles vão, através da circulação, chegar até o centro termorregulador hipotalâmico e vão aumentar, então, o set point, o valor da temperatura corporal. Bom, o que nós fazemos? Quando a gente tem esse aumento, então, do set point da temperatura, o valor da temperatura corporal, parte desse aumento da temperatura corporal é derivado da prostaglandina E2, que é uma das formas de pirogênio endógeno que a gente tem. Quando então a gente usa os antitérmicos, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir a quantidade dessa prostaglandina E2 que vai estar sendo formada e circulando no organismo e, consequentemente, vão então alterar o set point, trazendo esse valor para o nível normal. Isso faz, inclusive, com que a gente não tenha alteração da temperatura quando nós usamos as medicações que têm efeito antipirético e não estamos com febre, que é o que nós vemos, por exemplo, quando a gente toma uma dipirona, um paracetamol para dor e não para febre, e essas duas drogas não conseguem gerar redução na nossa temperatura corporal. Por quê? Porque eu não tenho pirogênio circulando e alterando o set point da temperatura. Bom, aqui então eu coloquei para vocês uma explicação de como que nós temos então o analgésico, ou melhor, o antipirético, o antitérmico, fazendo então o controle da temperatura corporal e a redução, não é, dessa temperatura quando nós temos a febre se apresentando. Outro mecanismo de ação que nós temos para os AINES é o mecanismo de analgesia. Como eu disse para vocês, várias das substâncias que são produzidas naquela cascata que é gerada a partir da ação da ciclooxigenase sobre o ácido araquidônico, várias daquelas prostaglandinas, elas são substâncias que geram dor, são chamadas substâncias álgicas. Os anti-inflamatórios, então, por reduzirem a produção das prostaglandinas, porque eles inibem a ciclooxigenase, eles vão, então, diminuindo a síntese dessas prostaglandinas álgicas, vão estar gerando um efeito analgésico no indivíduo. Esse efeito analgésico, que é decorrente da redução da produção das prostaglandinas, pode, em algumas das drogas que a gente tem na classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, né, dos AINES, estar associado a outros efeitos além da inibição da ciclooxigenase, como é o caso, por exemplo, dos
fenamatos que, além de inibir a COX, eles também atuam como antagonistas de alguns dos receptores de prostaglandinas. Bom, então, a ação anti-inflamatória dos AINES, ela está relacionada à capacidade que eles têm de inibir mais ou menos a ciclooxigenase, principalmente a ciclooxigenase 2, que é aquela induzida pelo processo inflamatório. Então, nós podemos pensar que a potência anti-inflamatória dos AINES está relacionada à sua capacidade de inibição da ciclooxigenase e, associado a isso, ações que eles tenham em alguns outros receptores, como os de prostaglandina, ou como o caso de algumas drogas, a inibição da liberação de histamina e a liberação, ou melhor, a migração de polimorfos nucleares e de monócitos. Já a ação anti-inflamatória também vai decorrer da inibição da ciclooxigenase 2, principalmente. E a potência anti-inflamatória também vai estar relacionada a essa maior ou menor capacidade que as drogas têm de inibir a ciclooxigenase 2, sendo que alguns AINES também têm mecanismos adicionais relacionados à redução do processo inflamatório. Mas uma coisa que a gente percebe é que quando a gente utiliza a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais, uma das queixas maiores que as pessoas têm é a dor ou a indução de úlcera gástrica. Tanto que a gente diz que os AINES são serogênicos. Aqui a gente vê uma microscopia da mucosa do estômago normal e da mucosa de estômago de um paciente tratado com aspirina. A gente pode ver a erosão causada pela aspirina na mucosa. Bom, o que vai gerar, ou como que esse efeito serogênico ele é dado? Ele é dado pelo seguinte mecanismo. Nós temos várias prostaciclinas, várias prostaglandinas que são importantes como protetores gástricos. Por quê? Porque elas reduzem a quantidade de ácido estomacal, como é o caso da prostaglandina E2, mantêm a camada mucosa protetora e aumentam a produção mucosa, melhorando inclusive o fluxo sanguíneo local, como é o caso da prostaglandina e da prostaciclina. E quando a gente inibe a produção dessas substâncias, nós vamos estar deixando o estômago com uma maior produção de ácido e uma menor produção de muco e citoproteção. Isso então vai fazer com que ele esteja mais exposto à ulceração. Além disso, nós temos que pensar que essas drogas, a maior parte delas, são ácidos fracos que diretamente, não é, vão causar uma irritação na mucosa. O que a gente vê é que os inibidores seletivos ou mais seletivos para a COX-2, eles têm uma inibição bem menor da COX-1 e com isso o risco de ulceração ele é menor do que nos AINES não seletivos. Mas aí a gente pode pensar, qual é então o principal efeito indesejável dos inibidores de COX-2 seletivos? Aqui nesse desenho aqui, a gente vê exatamente as prostaglandinas
quando inibidas, aumentando, né, deixando que tenha um aumento da secreção de ácido, uma redução na secreção do muco de mucina e uma redução na proliferação das células do epitélio, o que vai gerar então uma redução na citoproteção e o favorecimento da erosão, da formação da úlcera. Mas os inibidores de COX-2, como eu disse, eles produzem menos irritação gástrica, mas, em consequência, eles estão muito mais relacionados a eventos trombóticos e eventos cardíacos, além de eventos cerebrais. Então, essas drogas, elas vão ter um evento adverso muito mais silencioso. Por quê? Porque ela vai gerar um efeito que a curto prazo não é percebido pelo paciente. Exatamente por isso, a prescrição das drogas inibidoras de COX-2 seletivos, né, os mais seletivos para COX-2, no Brasil, eles são feitos através do receituário C2, duplo carbonado, e eles vão ser vendidos somente com retenção de receita, não tendo então o a população, de maneira geral, a condição de comprar essas medicações sem a prescrição médica, como acontece com os não seletivos. Uma coisa importante para a gente falar aqui, que é um evento que acontece muito no uso dos AINES, é principalmente a intoxicação relacionada ao uso do paracetamol de altas doses, tá certo? Bom, como eu disse, de maneira diferente ao ácido acetil salicílico, o paracetamol ele faz uma inibição reversível da ciclooxigenase, ele tem efeitos analgésicos e antipiréticos só, isento de ação anti-inflamatória, e ele pode gerar no paciente uma intoxicação e um dano hepático que pode chegar a ser fatal. Como que isso acontece? Isso acontece a partir do metabolismo do acetaminofén. O metabolismo do paracetamol ou acetaminofén, ele é um metabolismo que é praticamente, na sua maioria, feito no fígado, através das enzimas do citocromo P450, e esses metabólitos gerados pelo citocromo P450 são metabólitos que podem gerar uma lesão com a morte da célula hepática ou podem gerar metabólitos que vão ser conjugados com o glutatião e vão então ser excretados por via renal sem dano nem para o fígado nem para o rim. Já esses metabólitos tóxicos para o fígado e para o rim, eles vão ser produzidos em maior quantidade quando nós temos grandes doses de acetaminofén sendo usados, e essas grandes doses estão na ordem de 6 a 10 gramas, tá? Quando nós temos a associação do paracetamol com substâncias indutoras enzimáticas que vão desviar a metabolização para essa via lesiva, quando a gente pega um paciente etilista e quando a gente tem baixa oxidação. Essas situações vão levar, então, à formação do metabólito tóxico para o fígado e para o rim, o que pode, então, instalar no paciente
uma hepatite medicamentosa. Quando o paciente chega, então, com esse quadro no hospital, o que que a gente faz? A gente administra a esse paciente acetilcisteína e tende a fazer, então, o desvio desses metabólitos que são tóxicos para a formação de metabólitos não tóxicos. Esse, então, é uma forma que a gente tem de tentar reverter essa intoxicação e a possibilidade de destruição intensa do fígado e do rim do paciente. Bom, a gente tem outras relações ou outras intoxicações que podem acontecer com os AINES, mas que não são tão corriqueiras, nem acontecem com tanta intensidade como a intoxicação com paracetamol. Por isso, nós vamos ficar só na intoxicação com o paracetamol. Nós temos então agora a finalização então da nossa aula de hoje.